Vamos lá então aprender sobre cordas de guitarra elétrica. Serão mesmo todas iguais? E será que servem todas para a mesma coisa? Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Clínica da Guitarra. Vamos dar continuidade ao episódio anterior sobre cordas de guitarra. Desta vez sobre cordas de guitarra elétrica, e isto é um mundo extremamente vasto. Ora, logicamente que as cordas de guitarra elétrica se inserem no grupo das cordas de aço, que falámos no episódio anterior. Se assim não fosse, os pickups jamais captariam o som delas. Então temos 6 cordas, em que são todas de aço, as 3 primeiras são de aço puro e as últimas 3 são banhadas a níquel. Esta é a configuração mais comum, que encontramos nos packs de cordas mais comuns, mais em conta e as que são encontradas na maioria das guitarras que vêm de fábrica. São provavelmente a hipótese mais equilibrada a nível de som, durabilidade e as que furam mais, entre outros instrumentos. Para os guitarristas de jazz ou para quem procura um som ligeiramente mais quente, mais arredondado, nós aconselharíamos sempre as cordas que sejam pure nickel, ou seja, que são todas feitas em níquel. Isso vai trazer esse tipo de característica sonora, um som mais arredondado, mais aveludado, com um agudo mais suave, aquele vintage tone. Existem também as cordas que são completamente em pure steel. Essas cordas vão ter um ataque mais forte, um brilho mais definido e também duram bastante mais. Metaleiros e roqueiros, estas são para vocês. As cordas de guitarra elétrica são divididas em 4 grupos de tensão, extra light, light, medium e heavy, mas nós usamos normalmente termos mais práticos, como 0942, 01046. Este tipo de medidas corresponde à espessura das cordas do Mi grave e do Mi agudo, e são medidas em polegadas. Logicamente que a espessura das cordas proporciona duas coisas muito importantes para nós guitarristas: o conforto e o som. Se a corda for extremamente leve, como uma 0942, vai ser mais fácil fazer o bending, mas também pode esperar um som ligeiramente mais agudo delas. As cordas mais grossas, como as 011 e as 012, são adequadas para afinações alternativas abaixo do standard e para quem tem um ataque muito forte ou procura mais volume da guitarra. Existem mais 2 aspectos fundamentais que te vão ajudar a escolher as tuas próximas cordas: a sua estrutura interna e o tratamento anticorrosão. A sua estrutura interna está dividida em 2 grupos, as round core e as X-core. As round core, tal como o nome indica, são cordas que têm um núcleo redondo, uma estrutura redonda interna, e são as cordas que encontramos menos hoje em dia. São as cordas mais vintage, digamos assim. A sua estrutura interna é redonda e isso traz características como um ataque mais suave, um som mais arredondado. Mais uma vez, guitarristas de jazz e blues, estas são as cordas certas para vocês. A estrutura mais conhecida no mercado e mais usada atualmente é a estrutura hexagonal, a X-core. Por dentro é um hexágono. A estrutura X-core fornece uma estrutura muito mais rígida, o que proporciona um som mais brilhante, moderno e um ataque mais forte. Apesar de existirem todas as medidas, se estivermos a falar de drop tunings, certifica-te que as cordas que tu escolhes são X-core. Relativamente aos tratamentos anticorrosão, existem 2 grandes grupos, o NanoWeb e o PolyWeb. O tratamento anticorrosão é uma camada de polímero que está à volta da corda. Isso significa que isto vai aumentar bastante a sua vida útil, mas vamos perder alguns agudos. Esta é a verdade. As NanoWeb são as cordas que têm menos quantidade de polímero e que são as que se aproximam mais às cordas sem tratamento, àquele feeling e ao som. Mas o tratamento está lá. As PolyWeb são as que têm mais tratamento e isto é extremamente útil, porque as cordas vão durar muito mais tempo, mas novamente vamos ficar sem agudos. Isto nem sempre é uma desvantagem. Se tens uma guitarra elétrica que é demasiado viva e gostas das cordas com tratamento, talvez estas cordas poderão ser a solução para atenuar alguns dos agudos da tua guitarra. Ficaram as cordas de guitarra elétrica apresentadas, malta. Esperemos ter sido claros e concisos na explicação e que te tenhamos ajudado na tua próxima escolha e provavelmente até perceber se as cordas que tens instaladas neste momento são as mais adequadas para ti. Subscreve o canal, continua a acompanhar-nos. Obrigado.